Eu queria perguntar sobre fundo de laje, porque ontem eu estava conversando com alguns colegas e eles estavam falando sobre fundo de laje e aí me veio essa pergunta. Vocês acham, porque assim, as lajes sofreram muito, né? Ainda tem muito esse fantasma, entre aspas, do home office, né? Uhum. Vocês acham que, me parece que elas vêm se recuperando aos pouquinhos. Os fundos de lajes que valem a pena olhar para um investidor que quer olhar para a laje para o longo prazo, quais são esses fundos que são bons na opinião de vocês? Acho que antes até cabe uma outra pergunta, de como ficam os fundos imobiliários daqui pra frente, no geral, né, antes da gente entrar em lajes, Sim. acho que é interessante a gente falar o que acontece com os fundos imobiliários com essa taxa chegando a 14,75, né? E o que está acontecendo atualmente com os fundos, né? Que deram uma recuperada boa nas últimas semanas, né? Isso. O que que acontece? A alta da Selic não muda nada para fundo imobiliário. Por quê? Assim, pelo menos na visão dos analistas, de profissionais de mercado, porque isso tudo já está no preço. Desde ano passado, que já se projetava a Selic a 15. Então, não tem nada de diferente do que a gente já esperava. O que muda a precificação dos fundos imobiliários de tijolo, principalmente, é o juro futuro. É a expectativa de juros para daqui a 10 anos, principalmente para daqui a 10, 15 anos, que a gente usa no valuation para esses fundos. Esses títulos do Tesouro, taxa IPCA mais tanto para daqui a 10 anos, é o que costuma ser utilizado. E aí, isso aí é que acaba interferindo mais na precificação. A gente tem uma recuperação recente, esse primeiro semestre, a gente teve uma recuperação de mercado. Eu acredito que a Bolsa tenha andado de janeiro para cá por conta da visão, principalmente do investidor estrangeiro, do que pode ser a eleição do ano que vem. Então é difícil de desassociar a política, né, no movimento da Bolsa, mas muita gente começou a apostar que o governo atual não se reelege e o gringo, principalmente, o fluxo estrangeiro, ele está positivo esse ano na nossa Bolsa. Isso ajudou a recuperar. A proposta do governo de isenção do imposto de renda até R$ 5.000, ela acaba sendo benéfica para os fundos imobiliários, porque o governo quer criar uma nova taxação para quem ganha 50 mil por mês, 600 mil por ano, só que os rendimentos de fundos imobiliários ficaram fora nessa proposta. Então, isso incentiva o investimento em fundo imobiliário. A gente tem uma série de questões favoráveis. Isso fez com que o mercado de fundo imobiliário desse uma boa recuperada. Além disso, fundo de papel pagando mais por conta de inflação, que era algo que a gente já esperava no ano passado, e de fato aconteceu no começo desse ano. E isso também ajudou, se está pagando mais, as pessoas aceitam pagar mais caro na cota, e esse mercado valorizou. Agora, fundo de laje especificamente. Laje é basicamente o quê? Localização e ocupação. A ocupação dos fundos de laje está dependendo do quê? Crescimento econômico. As empresas crescem, elas expandem, precisam de mais espaço, alugam mais imóveis. Quando elas fazem isso, a vacância diminui, o preço metro quadrado cai. Só que esse é um cenário muito comum em taxa de juros em queda ou já baixa. Se a gente tem uma taxa de juros alta, esse mercado ele tende a sofrer um pouquinho. Mas e o home office? O home office meio que está ficando um pouco de lado, né? O home office vai acabar com os imóveis. Essa ideia, acho que ela já não existe mais. Muitas empresas estão partindo para o híbrido, que eu acho que é o que deve ficar para sempre, né? O modelo mais híbrido, e algumas até para o modelo 100% presencial. Mas eu acho que a geração Z, ela acaba gostando mais do híbrido ou só do home office. E se a gente fala mas a geração Z é o pessoal que é mais novo, mas daqui a 10 anos a maioria vai ser geração Z. Né? Uhum. Então, como eles gostam mais desse modelo, eu acho que o modelo tende a ficar um modelo mais híbrido, e os fundos de lajes, eles apanham um pouco nesse cenário e devem se valorizar quando a taxa Selic cair. Eles deveriam ter valorizado quando a taxa Selic estava 2%, só que aí você tinha pandemia. Sim. Então tem um valor ali travado, a ser destravado em fundos de laje, mas é alguma coisa que leva alguns anos. Então tem oportunidade? Tem, mas para investidor de longo prazo. Professor Vicente, o que você acha? Você tá de olho em fundo? Você tem fundo de laje? Acha que tem oportunidades, na sua opinião? Mira já falou tudo, pô. Não sobrou nada pra mim. Tô brincando. Mas os nomes, Não, mas assim... sobre preço, eu acho que o Mira fez foi brilhante aí na análise macro, né? Mas olhando micro pro preço dos fundos,
Eu acho que os fundos estão muito baratos hoje. Os fundos imobiliários, tanto de papel quanto de laje. É um ativo que eu vejo como muito interessante para o investidor. O investidor hoje está muito de olho na renda fixa, está muito focado na renda fixa, porque ele vê lá um CDI pagando 14%, de repente um IPCA mais 10, um IPCA mais 9, isso mexe muito com ele. E quando a gente vê um fundo imobiliário pagando 12% hoje de dividendos, isento, né, da inflação, a gente tem que entender que é 12% mais inflação, porque aquela renda, ela vem de aluguéis, que são reajustados pela inflação, por algum índice, IPCA, IGPM. Então, quando você tem o 12% do fundo imobiliário, é 12% mais inflação. Isso as pessoas não entendem. Isso é fundamental entender, que qualquer renda de fundo imobiliário, ali, principalmente de laje, que isso é mais verdade ainda, ou de papel também, né, porque os títulos são indexados também para a inflação, geralmente, é 12% mais inflação. Mas, aí você tem que somar mais o desconto do fundo imobiliário. Sim. Exato. Porque tem muitos fundos imobiliários hoje descontados 30%, 40%. Sim. Então você tem 12%, que seja 10% mais inflação, mais o desconto. Então isso, quando você calcula uma taxa de retorno, é muito maior do que qualquer título de renda fixa que você tem Sim. hoje. Então eu vejo o fundo imobiliário de forma muito positiva por isso. E é um investimento muito seguro. Quem comprar agora dificilmente vai ter uma queda Susto um absurdo. susto, né? Lógico, renda variável varia, o preço varia, né? Mas de hoje em diante, dificilmente o preço vai cair muito, né? Acho que o Sim. preço já está bem achatado. Essa queda que teve, acho que foi de um momento ali e o preço rapidamente já recuperou, mas é um investimento que eu gosto muito e que eu sempre recomendo para os meus mentorados,